A Copa do Mundo Feminina já começou. Esse torneio em especial está sendo disputado na Austrália e Nova Zelândia. É a chance do Brasil conquistar o título pela primeira vez. E, por outro lado, a última dança para muitas jogadoras que fizeram história por suas seleções. Mas antes desse evento entrar de vez no calendário esportivo, muita coisa aconteceu. Um árduo processo de luta e busca por direitos e espaço que antecede todo o espetáculo que presenciamos, principalmente em solo brasileiro. Hoje, o histórico do futebol mostra o caminho percorrido até os dias atuais e personagens que marcaram o futebol feminino. E como estamos em Copa, traremos uma linha do tempo das edições que foram disputadas e seus respectivos vencedores, além de um guia rápido sobre as principais equipes que sonham em conquistar o mundo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Chame também seu amigo que está sempre por fora para conhecer um pouco sobre o torneio. Dentre infinitos capítulos diários de batalha e busca por igualdade, o primeiro deles estava a vir quando o presidente da época, Getúlio Vargas, assina o seguinte decreto de lei: as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Mesmo com a imposição, elas nunca pararam de jogar, desafiando a repressão e hostilidade, abrindo as portas para as gerações seguintes. Em 83, como resultado de muita luta e persistência, o futebol feminino inicia sua regulamentação, porém não é difícil enxergar as sequelas que tamanha impunidade causou à modalidade. Salários e visibilidade distintas, falta de incentivo e patrocínios, fatores que refletem negativamente e evidenciam o atraso causado pelo decreto. A primeira seleção brasileira foi formada apenas em 1988, com a maioria de sua composição representada por jogadoras do Radar, equipe do Rio de Janeiro e do Atlético Juventus de São Paulo. A primeira competição organizada pela FIFA foi o Torneio Internacional de Futebol Feminino, na China, também em 88. Com jogadoras aguerridas e que principiaram toda a evolução que avança diariamente, a camisa amarela, que já foi de Marisa, Cici, Marta e Cristiane, hoje pode ser vestida por qualquer uma que esteja sonhando em jogar futebol. Voltando rapidamente à questão da falta de apoio, a seleção feminina jogava com os uniformes masculinos, usavam emprestado pois não possuíam material esportivo. 35 anos depois, a Copa do Mundo Feminina inicia sua 9ª edição, e vamos a uma breve linha do tempo das competições já disputadas. Em 91, a China teve o privilégio de receber os Jogos. A seleção dos Estados Unidos, com um 2-1 sobre a Noruega, garantiu o título naquele ano. Nesta edição, o Brasil caiu na primeira fase. Em 95, a seleção se despedia na primeira fase novamente. Começaram vencendo as donas da casa, mas 2 derrotas encerraram a participação das meninas na Copa da Suécia. Na fase final, a Noruega venceu a Alemanha por 2-0. Em 99, foi o ano do bi das estadunidenses jogando em casa. O 0-0 no tempo normal levava a decisão para os pênaltis. Com um 5-4, a seleção dos Estados Unidos garantia a taça mais uma vez, mas de forma suada. Nossa seleção chegou à disputa do 3º lugar. Após serem eliminadas pelas donas da casa, também nos penais, o Brasil garantiu a vitória. A sede voltou a ser os Estados Unidos em 2003, porém a festa foi das alemãs, que bateram a Suécia por 2-1, sendo campeãs de forma invicta. Nesta edição, as brasileiras perderam para as suecas nas quartas de final. Todos os olhares estavam atentos ao futebol brilhante de Marta e Cristiane, que faziam uma dupla que se tornaria uma das mais bem-sucedidas da história da seleção. Com uma expressiva vitória por 4-0 contra as americanas, as meninas chegavam à final pela primeira e única vez, mas com gols de Birgit Prinz e Lauder, a Alemanha se sagrava bicampeã mundial em solo chinês.
2011 foi a vez da Alemanha sediar o torneio. Mas como estragaram a festa dos outros em 2003, acabaram tropeçando e deixaram caminho livre para Japão e Estados Unidos, revidando as mágoas alemãs. Jogo bom, com 2 gols na prorrogação. Mas nada foi decidido no tempo normal. As 3 primeiras americanas perderam suas cobranças e no 4º pênalti japonês foi finalizada a espera. A seleção japonesa se tornaria a primeira e única seleção asiática até hoje a conquistarem a Copa do Mundo. Nosso Brasil chegou nas quartas de final. Dessa vez as adversárias não tropeçaram na marca da cal. Na Copa de 2015 no Canadá, as brasileiras vacilaram e caíram nas oitavas para a Austrália. E com direito à goleada por 5-2, as americanas se redimiram, bateram o Japão. Em 2019 trazia ares de esperança para as canarinhas. Com boa campanha nos olhares do saudoso Vadão, a equipe chegava à França como uma das postulantes ao título. Mas logo na fase de grupos veio o primeiro susto. O Brasil passava com dificuldades e foi salvo pelo regulamento, já que o melhor terceiro colocado do grupo na classificação geral também se classifica, segundo regras do torneio. Mas a sorte logo parou no paredão francês, que não deixou espaço algum para atrapalhar sua festa em casa. França 2-1 com gols de Gouvin e Henry, o que dá pesadelos por outros motivos. Na final, adivinha? Os Estados Unidos bateram a Holanda, desta vez por 2-0. A seleção estadunidense vem forte rumo à 5ª taça, não perdem desde novembro de 2022. E conta pela última vez com as estrelas Alex Morgan e Megan Rapinoe. Será o último torneio das meninas pela seleção. E estão fortes na obsessão de fazer história novamente, já que com um 5º título, fica quase impossível ultrapassá-las por pelo menos 20 anos a contar deste. Elas são comandadas pelo técnico Vlatko Andonovski. Essa Copa ficará marcada na história da seleção brasileira por ser a última da Rainha Marta. Com ela, nossas meninas chegam com boa campanha na temporada de amistosos, sob o olhar atento de Pia Sandrage. O Brasil disputou recentemente a final da finalíssima, mas acabaram sendo derrotadas pela Inglaterra. Na última série de amistosos, bateram a Alemanha por 2-1 e o Chile por 4-0. As japonesas tiveram uma campanha razoável na turnê pré-copa. Nos últimos 6 jogos, venceram e perderam 3 cada. Com remanescentes do título de 2011, as guerreiras da Terra do Sol Nascente contam com a experiência do grupo para avançarem rumo ao título. Elas são lideradas pelo técnico Futoshi Ikeda. As leoas inglesas não venceram os 2 últimos amistosos antecedentes à Copa, mas antes disso, elas estavam há mais de 27 jogos sem derrotas. Isso mesmo que você ouviu, desde 2021 sem derrota alguma. A equipe conta com Mary Arps, a melhor goleira do mundo pela FIFA, e Sarina Wiegman, no comando técnico. As alemãs tentam resgatar o passado vitorioso, missão esta que foi atribuída à técnica Martina Voss Tecklenburg, que estava na última Eurocopa, na qual ficaram com o vice. A equipe tem como principais jogadoras a atacante Lea Schuller, a meia central Magul e a experiente zagueira Hendrich. Fizeram uma turnê de amistoso e intercalavam entre vitórias e tropeços, mas prometem estar fortes para a competição. E com isso, vamos encerrando mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei, comentar aí embaixo o que achou desse resumo da competição e caso queira incluir alguma sugestão, é só nos enviar na barra de comentários. Aproveita e chama seu amigo que está a fim de assistir a Copa Feminina, mas nem sabe que horas os jogos começam para assistir esse vídeo aqui. Caso não tenha visto nosso vídeo sobre o Inter Miami, dá uma olhadinha. Tá bem bacana. Eu vou indo. Nos vemos na próxima. Até mais!